Olá, sou Eunice Porto, é um prazer estar aqui hoje falando para você sobre a vivência do masculino e feminino. O que acontece? Nós estamos falando de energias que habitam dentro de nós desde que o mundo é mundo. Nós temos noite e dia, luz e sombra, doce e amargo, nós temos o salgado, o doce, nós temos o azedo, temos o ácido, nós temos polaridades, ok? Dentro de nós, enquanto seres humanos, nós também temos essas polaridades, masculino e feminino, enquanto energias despolarizadas dentro de nós. O que acaba acontecendo? Elas enfraquecem e elas nos adoecem. E como é que as energias despolarizam dentro de nós, Eunice? Porque a gente não mede. Noite a gente sabe, dia seguinte é o dia, noite, vem um ciclo que acontece sem que a gente tenha a menor intervenção. Perfeito. Mas nas polaridades feminina e masculina, muito do que nós vivemos hoje, ele vem a partir de um lugar feito pela conexão com a nossa criança interior. Como isso acontece, Eunice? Nós temos um modelo do que é ser mulher dentro do nosso planeta. Nós tínhamos um modelo do que é ser homem dentro do nosso planeta. Dentro dessa configuração, nós temos um modelo de pai e de mãe que foi aqueles que nos trouxeram a vida e que normalmente nós temos como referência do que é ser ou ter um padrão de energia feminina ou masculina. Muitas vezes nós temos um pai que é mais cuidadoso, que é mais acolhedor, que cuida no momento da doença, que tá ali, que dá colo, e a mãe que põe mais regra, que põe mais limite, que põe mais estrutura para determinadas coisas. Então, muitas vezes nós temos como modelo de relacionamento um modelo meio distorcido do que é supostamente o equilíbrio dentro de nós enquanto forças dinâmicas no planeta. A grande questão é que quanto mais nós temos equilibradas, nós temos 50% e 50%. Quanto mais essas energias se tornam conscientes dentro de nós, mais fortes nós nos tornamos dentro das polaridades a caminho da evolução e da vida no planeta. Quanto mais nos tornamos este caminho saudável, mais nós impactamos as pessoas que estão ao nosso lado, os que vêm à frente e todos os que vêm depois. E como é que nós fazemos isso na vivência? Primeiro, nós experimentamos este lugar de harmonia e de equilíbrio que nós não sabemos muitas vezes nem o que é. Muitas vezes, em função de tantos abusos, de tanta violência, de tanto silenciar a voz, eu não posso mostrar quem eu sou, eu tenho que esconder quem eu sou. E nós estamos falando hoje de casais que são tidos como casais normais e que lá fora tá tudo bem, mostra uma imagem de casal perfeito, quando na verdade entram nessas imersões e você percebe que ambos estão extremamente insatisfeitos com a relação. E quando você vai olhar, um acaba falando do jeito que tá, não dá mais. E o outro, em determinados momentos, fala: nunca imaginei que isso estivesse acontecendo aí dentro de mim. O silêncio diz para o outro: tá tudo bem. Só que nós não sabemos também como falar sem agredir, como falar sem precisar romper. Muitas relações se mantêm hoje extremamente fora do limite do que é saudável, ou muitas vezes no nível de abuso, porque eu morro de medo de sair dessa relação e não conseguir viver sem você. Muitas vezes sem o seu dinheiro, sem a sua atenção, sem o seu carinho, porque nós estamos num nível de dependência tão profundo e nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de essência feminina e masculina, independente do gênero. Já foram casais homoafetivos e quando você olha para a dor dos dois ou das duas, é a mesma. É uma ferida tão profunda na relação de troca que você pensa: como elas ou eles se conhecem mais ou menos dentro da mesma estrutura, esse nível de confronto não existe.
nós estamos falando de um outro lugar. Existe um nível mais profundo do que a gente imagina, assim como existe para qualquer outro casal. A grande questão é que as pessoas chegam e falam, Eunice, então essa vivência é só para quem é casal? Não. Essa vivência é para quem está pronto. Normalmente são as mulheres. É quem tem mais energia feminina que vai de encontro a buscar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Elas é que normalmente levam os parceiros ou as parceiras. Ó, eu vou, quer ir junto, quer caminhar? Ou o que acaba acontecendo muitas vezes é que um vai e a relação vai ficando tão distante que quando olham um para o outro já se tornou um abismo. Porque o que eu vi, o que eu vivi, o que eu conheci já não chega mais, não ressoa mais nessa relação. Então, gente, eu já vi de um tudo nessas relações de masculino e feminino, de tudo. Eu já vi casais que foram e que eles tinham 25 anos de casado, ela estava em terapia e ela falou, Eunice, eu descobri aos 14 anos de casada que meu marido tinha uma família com filhos na idade dos meus 2 filhos, morando 5 ou 6 ruas depois, e eu fiz ele escolher ou eu ou ela, ou essa família ou a outra. E ele prometeu para mim, ele jurou para mim que ele tinha encerrado. Só que aos 25 anos de casado, ela descobriu que não, que eles mantinham o mesmo relacionamento, os filhos tinham a idade dos filhos dela e essa relação permanecia. Eu disse, o pior cenário que pode acontecer se esse homem for na vivência, qual vai ser? Ah, ele não vai. Eu falei, convida. O máximo que vai acontecer é ele ir. Pior do que tá, não vai ficar. E eles foram. E foi impressionante porque o tempo todo nós temos práticas que ampliam consciência. Chegou um momento em que ele chamou e ele falou assim, Eunice, ela não quer fazer o exercício. Eu falei, fulana, por que você não quer fazer? Não tem nada. Ela falou, não vou fazer 3 pontinhos. E eu não vou falar aqui o palavrão que ela falou, não vou fazer, gente, mas não tinha absolutamente nada de absurdo. Mas muitas vezes bate numa criança, uma ferida da criança interior em que ela diz, isso para mim de jeito nenhum. E aí eu falei, tudo bem se ele fizer com outras mulheres, para mim tudo bem, mas comigo nem ferrando, ok? Semana seguinte eu olho minha agenda, tá lá o nome dele. Eu falei, o que será que aconteceu? E quando esse homem entra, um homem preto, uma mulher preta, e ele entra e ele fala assim, Eunice, eu vim aqui te agradecer por 2 motivos. Primeiro, porque para mim foi libertadora a vivência. Eu tive consciência do porquê eu vivo 20 e poucos anos uma relação em paralelo e eu não sabia como fazer e como escolher. Eu não sabia o que fazer. Então eu vim aqui para te trazer 2 informações. Primeiro que eu tô me separando da fulana. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu descobri na vivência que com a outra eu consigo ser homem. E com ela, para conseguir viver com ela, eu tenho que deixar a minha energia masculina bem inferior para que ela continue com elevada o masculino dela. E aí eu tenho que elevar o meu feminino para que a gente não entre em confronto o tempo todo. E é isso que a gente faz em muitos momentos da nossa relação. Os homens, a energia masculina deveria estar num nível de equilíbrio, as mulheres deveriam ter uma energia feminina num nível de equilíbrio e muitas vezes para nos mantermos numa relação, nós diminuímos uma para elevar a outra, para que o outro se sobreponha ou para que aquela relação dure. E quando nós temos a consciência, nós podemos fazer total diferença. Então, se você está vivendo um relacionamento que está muito bom, saiba que pode ser muito melhor. Se você está vivendo uma relação em que você quer dar um salto para que o nível de consciência do casal seja um outro, este é o momento. Nós estaremos nessa imersão sexta, sábado e domingo. Eu garanto que essa relação, se você está sozinha, ou se você está sozinho, ou se você está acompanhado, seu parceiro ou parceira não querem estar juntos, não tem problema. Vá você, porque a evolução, desde o momento em que você nasce, ela é solitária. Nós temos parcerias na jornada,
mas muitas vezes o que você escolhe como caminho de evolução não é o mesmo que o outro ou a outra escolhe para caminhar. E muitas vezes você olhar para a escolha do outro e respeitar já é um sinal de amor, já é um sinal de respeito, primeiro por você, depois pelo outro. Se você quiser entender e viver um pouco mais disso, garanta já a sua vaga, porque essa também é uma imersão que eu faço uma vez por ano e que faz toda a diferença na vida e nas relações. Tá solteiro ou tá solteira? Vem, porque isso também não é um impeditivo. Lembra que quanto mais em harmonia eu estou com as minhas polaridades, mais eu atraio relacionamentos saudáveis, pessoas que também estejam na mesma frequência que eu. Eu aguardo você. Até já!